E a gente trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Declaração de Jesus. E nós vamos começar pelo item 23 do capítulo, porque fala nas 4 alternativas. Então, já que vamos falar de uma dessas alternativas, nós vamos falar das 4 antes de iniciar realmente o assunto. Então, Kardec colocou ali para nós que nós temos 4 alternativas depois do nosso desencarne ou da morte, como muitas pessoas também gostam de dizer. Nós temos o nada, ou seja, acreditar que é somente essa vida, é só esse corpo, é somente na matéria, e depois que eu partir dessa existência, não vou encontrar nada, não existe nada e eu também vou deixar de existir fatalmente. Essa é a primeira alternativa. Nós temos a outra, que seria logo depois que nós morremos, vamos usar o termo assim, que fica mais rápido, nós voltamos a um todo, nós somos absorvidos pelo todo universal. E perdemos a nossa individualidade porque retornamos à grande energia, aquilo que as pessoas podem até chamar de Deus, vamos dizer, quando não conhecem direito, porque Deus jamais absorveria individualidades, né? E aí tiraria os espíritos da sua caminhada, mas esse todo, se eu morro, eu vou para lá e fico lá, eu perco a minha individualidade e passa a fazer parte desse todo universal. Essa é a filosofia do panteísmo. A terceira que nós temos, nós desencarnamos ou morremos e vamos para determinados lugares, porque nós conservando a nossa individualidade, que a gente sabe muito bem que na hora que você parte daqui, deixa o corpo, no próprio processo, você já está do outro lado da mesma forma que você era. Ninguém fica nem pior e nem melhor somente porque morre, nós somos os mesmos. E todas as noites nós morremos um pouco, porque nós nos desdobramos espiritualmente e depois retomamos o nosso corpo. Só que na hora do desencarne mesmo, nós não retornamos mais ao nosso corpo, porque esse corpo não tem mais as condições. E nessa conservação da nossa individualidade e nessa sobrevivência, essa terceira alternativa nos fala de céu, purgatório e inferno. Ou seja, com as penas, mas que serão eternas. Elas não terão fim, não será coisa transitória. Definiu, você chegou do lado de lá, tudo mais vai ficar definido e você não existe mais o que você viveu, o que você passou, a não ser para pagar as culpas ou receber as bem-aventuranças. Então você iria para um céu ou iria para o purgatório, onde você teria esperança de um dia ir para o céu. Isso deu condições a um erro muito grande da Igreja Romana, que passou a vender entradas para o céu, o meio de chegar mais depressa no céu, que foi chamada a venda das indulgências, e que foi o que gerou exatamente a reforma de Lutero. Porque houve tanto abuso da ingenuidade das criaturas, que Lutero, um monge, se revoltou e criou o luterismo, ou seja, o protestantismo. Então haveria a possibilidade de você passar desse purgatório para este céu. E se você for para o inferno, você vai ficar lá eternamente e sofrendo muito, assim mergulhado em suplícios inimagináveis, umas coisas horrorosas. E a outra alternativa, que nós podemos até chamar de primeira, que é a mais viável, é a mais lógica, é a mais justa, você conserva a sua individualidade e você continuará evoluindo, sem cessar. Você evolui do lado de cá e do lado de lá, em intervalos diferentes, e todos eles farão uma cadeia de evolução
e que você próprio está fazendo, faz parte da sua existência espiritual. Então, estas 4 alternativas, Kardec coloca para que nós possamos ter o conhecimento das possibilidades que se pode ter depois da morte, dependendo das crenças, dos hábitos, dos costumes, dos países, né? E de qualquer coisa que a criatura humana possa decidir ou resolver. E nós sabemos que a 4ª, essa que eu falei que pode ser considerada a primeira, porque é realmente a de Deus, seria a reencarnação. Cada vez que nós vamos para o lado de lá, nós avaliamos a vida que nós tivemos do lado de cá, avaliamos e somos avaliados, porque não basta o que eu pense ou o que eu ache. A justiça do lado de lá é perfeita, por isso é completamente diferente da nossa. Então, esse processo é automático. Você desencarnou, você está na erraticidade, que é o lado espiritual. É o chamado além-túmulo. Ali você faz uma avaliação e, diante dessa avaliação, que não é feita somente por você, é feita por pessoas competentes e desencarnadas que ali estão, espíritos, que estão ali para fazer essa tarefa de realmente fazer essas avaliações. São bons, misericordiosos, amigos, não tem inferno, não tem ameaças, não tem culpas, é que para você chegar lá e chamar você de culpado, isso não existe. Nós acabamos de ouvir a lição do início da nossa tarefa, do nosso trabalho da tarde, pedindo para nós não criticarmos ninguém. Cada um realmente age de acordo com a sua própria fragilidade e a sua evolução. Cada um tem o seu nível de evolução. Ou seja, tem os seus sentimentos, a sua cabeça, tem o jeito de ser, de pensar, de agir e tem a opção de fazer o que quiser, como todos nós. Então, com essa última alternativa é que a doutrina espírita trabalha, porque essa encontra o que a doutrina espírita exige, que é a comprovação científica. Então, é uma alternativa lógica, justa e que caminha para a perfeição. O caminho dessa alternativa de você conservar a individualidade e continuar evoluindo, ela tem que te levar fatalmente a uma evolução cada vez maior. E como nós vamos falar de reencarnação, nós colocamos aqui alguns itens para a gente ver a respeito, para não deixar nada em dúvida. Qual o processo da reencarnação? De que forma ela se processa? Ela só pode se processar através de uma nova gestação, ou seja, através da vida normal que a Terra conhece e dos nascimentos, aí no caso, renascimentos. Porque se nós sabemos que a reencarnação é uma verdade científica, filosófica, mas principalmente científica, e retrata a justiça de Deus que é perfeita, então nós não nascemos uma única vez. Porque se eu nasci uma única vez, aí desencarno, chego do lado de lá, e pelas coisas erradas que eu posso ter feito, eu posso ir ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Coisas erradas eu não vou para o céu. Mas vamos fazer de conta que eu fui uma pessoa santificada. Na Terra é difícil, né? São os franciscos que a gente conhece, um Cândido Xavier, mas santo não vem reencarnar na Terra, a não ser que ele venha em missão, e esses a gente acaba conhecendo. Então, se eu chegando do lado de lá e já determinam para onde eu vou e ficar, provavelmente esse lugar onde eu caí está de acordo com aquilo que eu vivi e que espero, mas que não é a verdade. Em primeira instância você vai se encontrar com aquilo, mas depois vai ser modificado, porque do lado de lá é a justiça perfeita que impera, não é aquela que os homens acham. Não é aquelas limitações, aqueles enganos e aqueles erros que nós ainda cometemos.
Então, ela se processa apenas através realmente de uma reencarnação normal, de um nascimento normal, como nós conhecemos ainda na Terra. Os objetivos da reencarnação. Os objetivos da reencarnação é exatamente a evolução. A evolução em todos os sentidos, a evolução física, intelectual, a evolução dos sentimentos, das emoções, da sensibilidade e principalmente a evolução espiritual, que é aquela que responde por nós, que é aquela que retrata quem nós somos de fato, como espíritos, porque o nosso corpo é uma veste e a gente recebe essa veste de carne nova para iniciar tudo novamente com um cérebro em branco. Por isso que a criança é inocente, ela pode ter lembranças intuitivas, mas ela é realmente uma criaturinha começando. Daí ela precisa ser reeducada, instruída, ela tem que estudar, a não ser os gênios que a Terra vê, de vez em quando, que não esquecem daquilo que sabem, porque trazem a bagagem e continuam com ela, mas não é em número, não é num número grande como nós somos na Terra. Então, essas criaturas que realmente, chegando do lado de lá, esperam encontrar o céu, simplesmente porque acharam que eram boas, vai ser uma grande e triste decepção. Vejam vocês, Deus não criaria, né, os seus filhos para depois condená-los. Seria fazer alguma coisa inútil que ele não faria. Então, o objetivo é a evolução constante de cada um de nós. O objetivo de nascer, viver e morrer é fazer tudo cada vez melhor. A cada nova oportunidade que eu recebo, eu venho com o ponto de partida que eu levei da vez anterior. Aquilo que eu já adquiri, que eu já aprendi, que eu já superei, eu não preciso mais aprender tanto, mas muitas outras coisas eu ainda terei para aprender pela frente. Então, os objetivos dela é o aperfeiçoamento da criatura humana e de tudo que existe, inclusive do nosso mundo, que, claro, não reencarna, né? Porque reencarnar é usar um corpo de carne. Somente realmente o homem usa esse corpo de carne com a sua mente responsável. Mas até os animais evoluem. Eu já tive um livrinho do Roque Jacinto, em tempos idos, porque são tantas décadas, chamado o Lobo Mau Reencarnado. Alguém conhece? Você conhece? É muito gracinha. Para criança é uma das melhores coisas que tem. Porque o lobo mau que nós conhecemos, a criança conhece, é colocado ali de uma maneira muito inteligente, porque mostra o lobo mau agindo mal. E depois, quando o livro vai caminhando, a historinha vai andando, ele vai voltando naquela evolução que a gente sabe que existe, o próprio Darwin, né, estudou e comprovou. Então, ele vai se transformando num cachorro cada vez mais doméstico. E no final da historinha, ele é um poodle, gracinha, branquinho, docinho. Então, é ótimo para a criança entender como vai ser a nossa caminhada também. Nós também começamos brutos, né? Primitivos, lá naquele mundo atrasado. A Terra já foi um mundo primitivo. Mas muitos de nós que viemos para cá, nós não éramos mais primitivos. Nós viemos por exílio, por necessidade. Nós viemos para realmente expiar as culpas de espíritos inteligentes que não tinham direito aos mundos, que estavam perdendo porque não poderiam acompanhar. Da mesma forma que aqueles que ainda não evoluíram o suficiente aqui, e nós estamos numa virada de transição e de mundo. Então, o nosso mundo vai ascender um degrau. Ele vai passar para o mundo de regeneração. Aqueles que não aproveitaram todas as oportunidades de reencarnação anteriores, quando chegar o momento de deixar essa terra, não vai mais voltar para cá. Só vai voltar para a terra já começando a se transformar,
que não vai ser igual leite instantâneo, de uma hora para outra, né? Não vai acontecer. Vai exigir uns 100, 200 anos, uma série de processos para que realmente a gente se sinta no mundo de regeneração. Isso quem merecer, né? Eu não estou dizendo que eu estou achando que eu vou estar lá. Então, quem não aproveitou o suficiente, não retornará para a Terra, porque ela não comportará mais. Determinadas coisas, essa Terra não vai mais comportar. Vocês podem observar, quem vive analisando a vida e tudo que acontece, vocês podem reparar, existem doenças novas, nós sabemos. Mas se for buscar as razões dessas doenças novas, dessas epidemias, como tem agora a tristeza do Ebola, nós vamos encontrar o descuido do próprio ser humano. Nós vamos encontrar as razões. Mas as doenças que são fatais na Terra e que antigamente levavam as pessoas, hoje em dia elas já, de certa forma, para determinadas criaturas, elas têm cura. Ou às vezes, quando não cura, há uma melhora de vida que alguém que tenha a doença que é fatal, ela vai esticando a vida dela, vai aproveitando a qualidade de vida dela. E ninguém tem problemas físicos de doença por acaso, nós trazemos. Nós trazemos da nossa bagagem e nós temos que enfrentar. E o nosso mundo é um mundo ainda cheio de mazelas. Os espíritos dizem que não existem doenças, existem doentes. Tanto assim que não são todas as pessoas que ficam doentes da mesma maneira. E nem são todas as pessoas que se curam. E existem pessoas que vivem a vida inteira e jamais têm alguma doença. Então aí tem que haver uma explicação, porque Deus é justo e a natureza que Ele deixou na Terra é perfeita. E nós somos, né? Nós estamos a caminho da perfeição. Então, o objetivo é a evolução. A necessidade é de progresso. Se eu não, como diz o título, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o que quer dizer nascer de novo? Quer dizer, eu já morri, uma vez, 2, 3, milhares. Nós estamos aqui há muito, muito, muito tempo. Então, cada vez que eu volto, eu tenho que ser melhor, afinal a oportunidade foi terminada. A gente nem sempre vê isso, né? Lamentavelmente, tem espíritos que a gente chama de equivocados, porque são imperfeitos e ainda vão e voltam e continuam agindo errado. Estes estão em desespero no momento. É por isso que nós estamos vendo a Terra que parece mergulhada numa sombra sem fim, e tudo que não havia agora acontece. Meu Deus, que desespero, eu nunca vi tanta coisa. É porque está havendo já a colheita do joio. Então, muitos desses espíritos que vieram para se melhorar e não se melhoraram, eles já estão sendo levados e arrebanhados, como um dia nós fomos, por necessidade nossa também, para irem para mundos mais atrasados, sem perder a bagagem que já carregam, intelectual e moral. Mas terão que recomeçar. Vai recomeçar a escola desde o, como é que chama aquele maternalzinho? Vai recomeçar desde lá, para ver se dessa vez aprende. E é o que nós estamos fazendo aqui há muitos milhares de anos. Mais do que a ciência consegue comprovar. Então, há necessidade, não dá para dizer, imagine se eu vou precisar de reencarnação. Tem gente que é tão enganada que dá até pena, diz assim, não, acho que eu já estou na última reencarnação, não é? A gente ouve tanto isso, não ouve? Ai, mas que bom se eu não voltar mais para cá. Eu fico pensando, Alice, né? Alice faz sucesso. Então, a necessidade, ela é premente, ela é realmente instalada nas nossas condições espirituais. Limites não existem, a não ser esses que estão sendo agora implantados. Nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. É uma canseira para o plano espiritual e para nós.
Porque a gente chega do lado de lá e tem aquele puxão de orelha outra vez, e você não fez isso, não fez aquilo, né? Não fez... Parece escola, né? A nossa escola. Você terminou o ano escolar e você não sabe o que você tinha que saber, aí você leva aqueles puxões de orelha da professora, da diretora, em casa, dos amigos, dos colegas, e você fica para trás. É o que acontece. Então, essa terra é uma grande escola, cada mundo é uma grande escola, só que são em níveis diferentes. Iguais a terra tem vários, e mais atrasados também, e mais adiantados, muito mais, porque a terra ainda é um pouco atrasada. Vai depender da sua humanidade, no caso nós, ela evoluir de verdade. Então, limites não existem. Muitas pessoas que não são espíritas dizem assim, por que eu vou acreditar em reencarnação? Eu não lembro, não é? Cobra assim de um jeito como se tivesse direito. Quem somos nós, né? Para entender tudo e para cobrar alguma coisa de alguém. Então as pessoas dizem, imagine, eu ia lembrar, eu lembraria, né? Mas o esquecimento, Kardec nos explica que é a misericórdia divina. Porque nesta vida, gente, eu já tenho 76 anos, faço 77 agora, hein? Final do ano. 77 é muito para quem viveu muita coisa, como todos, né? Cada um sabe da sua história, cada um sabe dos degraus que subiu, dos tombos que levou, das feridas no coração, de tudo que ganhou e perdeu, todos nós sabemos. Então tem muita coisa. Eu tenho uma frase assim, quando alguém vem me contar coisa antiga, bababá, eu falo, gente, quem gosta de passado é museu. E de museu eu até gosto, porque eu lá vejo história, arqueologia, né? Mas para que a gente vai lembrar já do que viveu nessa vida, que a gente já não aguenta? Tem coisas que se eu me lembrar, eu vou começar a chorar. Para que eu vou lembrar? Eu não sou masoquista, né? E então, se nesta vida nós temos motivo para não lembrar de tudo, para que nós vamos lembrar das outras para as quais a gente ainda não se preparou? Como é que eu vou encarar as coisas que eu fiz no passado? Eu prefiro ignorar. Se bem que comigo não adianta muito, que eu nasci lembrando, foi complicado. Chorei muito, gente, o quanto eu chorei. A minha mãe dizia, Dica, não chora, isso é reencarnação passada. Mas vira e mexe, eu estava sofrendo as mesmas coisas, com as mesmas tragédias, os mesmos dramas. Porque nós não somos bons. Quanto mais você for rebuscar para trás, for pesquisar, pior você é. Um belo dia você vai saber que você foi fulana, beltrana, cicrana. Aí você fala, aquele horror, né? E tem gente tão iludida que fala, mas eu fui o rei não sei das quantas, eu fui o marquês, eu fui a rainha. Olha o livro, né? A reencarnação de uma rainha. Essas pessoas poderosas tiveram muito mais chance de errar, porque envolvidos nos contextos que nem nós hoje em dia na política, quem está no meio às vezes não está vendo, está achando certo. No fundo sabe, mas não para analisar, não para ver que aquilo ali tem que consertar. Até porque já está ali, cristaliza, acostuma, vai ficando. Então todos nós que já fomos, né, os mandões da vida, que sem dúvida nós ainda somos mandões, né? Eu ainda sou, tenho que me vigiar. Adoro dar uma ordem. Se mandar dar uma ordem é comigo mesmo. Família inteira sabe. Tem coisa para decidir, para resolver, estou no meio. Isso aí não falha. Então imaginem a gente antes. Lá, longe, né? Então, fatalmente, se a gente for buscar a nós mesmos, a gente não vai mais criticar, voltamos à lição de abertura, aqueles que hoje em dia agem como nós já agimos.
Porque já fizeram conosco a mesma coisa, já nos criticaram, condenaram, apontaram o dedo. E hoje em dia, né, nós estamos aqui, no fundo, dando uma de santinhos, né? Não, isso eu já não faço mais, aquilo eu já não faço mais, né? Mas, na verdade, se você parar para se observar de verdade, olhar assim, falar, não, eu tenho esse defeito, esse, não dá para esconder. De mim mesmo não dá para esconder. Eu posso passar por uma santa, uma beleza diante dos outros. Mas diante de mim e de Deus, então, que me conhece melhor ainda do que eu me conheço, não dá, né? Então, há necessidade, limites não existem, esquecimento é misericórdia divina. Já pensaram se eu me lembro que meu pai era meu inimigo, minha mãe era minha inimiga, minha rival, né? Que isso acontece tanto. E a gente tem aquele amor na família, a gente se ama, a gente está junto, a gente faz tudo. Do dia que se descobre, se for uma coisa que cai ali na razão, você já não... Se você acreditar mesmo de verdade, você já fica preocupada. Da mesma forma que tem gente que fala, encontrei minha alma gêmea, né? Eu digo que tem milhares de almas gêmeas da gente, porque eu já vivi bastante para descobrir. Claro que tem esse ou aquele, ou essa ou aquela que vai mais fundo na alma da gente. Mas em determinadas fases da vida você vai encontrando almas gêmeas. Né? Só quem não procura olhar em volta que não vê. Mas tem, tanto o homem quanto a mulher. Então as pessoas ficam assim iludidas. Porque isso é maravilhoso. Daí tudo é maravilhoso. E muitas pessoas são maravilhosas, da mesma forma que muitas pessoas são ainda difíceis de lidar e capazes de fazer o mal. E nós também. Porque é muito fácil viver confortavelmente, entre aspas. Nós temos tudo que nós precisamos quase sempre, porque a gente luta por isso. Às vezes a gente está numa família que teve condições de nos dar e nos conceder. Muitos de nós estudou ou estuda, ou hoje em dia só não estuda quem não quiser porque vai à luta e consegue, né? Antigamente era um pouco mais difícil. Mas imagine quem não tem nada, absolutamente nada. Quando a gente convive com a doutrina espírita e anda nas misérias do mundo, vai lá, vive junto, fica junto, sofre, aguenta tudo, cheiro, doença, os ataques dos velhinhos, porque de vez em quando eles atacam, né? Eles vão em cima. Crianças de orfanato que vão, morde você, bate, puxa cabelo, você está lá, você tem que ficar. Criança que quando você abraça, você sente uma vibração tão pesada que você fica amarga desde aqui até o intestino da vida, tudo. Então, são mundos que muitas pessoas procuram ignorar. Só que enquanto a gente não enxergar todos esses níveis, nós não estaremos fazendo a vontade do Pai, que é amar o nosso próximo. É preciso ver que o outro... Vejam bem, essas criaturas que hoje em dia a sociedade condena, e nós não somos coniventes, lógico, mas condenar não podemos. E que nunca tiveram nada. Eu conversei outro dia com a minha filha pelo telefone e a gente estava falando a respeito. Porque eu tenho um filho que vem fazer a bariátrica e já sabem a razão porque se faz uma bariátrica e ele vai ser um problema para ele, porque depois da cirurgia é que vai ser difícil. Aí minha filha estava dizendo, mãe, o difícil vai ser isso porque comer a gente precisa. Eu falei, pois é, Nick, você falou tudo, comer a gente precisa. E quem não come nunca? Ela falou, meu tio vai ficar tão mal-humorado porque ela virou irmã dos tios e do pai. Eu criou a Monique desde 4 mesinhos, virou filha de verdade. E quando alguém diz que ela não é filha, ou quando eu digo a alguém que ela não é minha filha, depois eu levo a sobra que ela fica por conta. Então ela fala, meu tio, meu pai, a mãe do meu pai e a minha mãe, que é a mesma, fica muito engraçado. Mas acabou virando isso, e com 4 mesinhos ela ficou comigo, não conheceu a mãe já faleceu. Então eu falei para ela, meu amor, seu tio vai ficar mal-humorado, é médico, tem tudo, sempre teve, nunca faltou, e quem não come nunca. Quando come é resto, é coisa ruim em qualquer lugar, ou quando tem hoje, passa 2 dias não tem.
Gente, fome dá mau humor. Quem aqui não tem fome quando tá, quem não tem mau humor quando está com fome? Eu fico mal-humorada. Vocês não ficam? Eu fico impaciente. Sempre fiquei. Alguma coisa está faltando. Agora, é da nossa necessidade humana, né? Então, imagine quem não tem. Triste demais. Mas a gente pode consertar, depende de cada um de nós. E as consequências, né, da reencarnação? As consequências, elas são as melhores possíveis. Quando alguém acredita, confia, vive, vivencia e segue a verdade. Porque se eu sei que Deus é justo e por todos os motivos do mundo, eu sei que Ele não poria crianças aleijadas no mundo, nem com deficiência, nem faria doença que leva as pessoas tão cedo, e nem faria as crianças sofrerem numa família infeliz que não tem nada, ou nascer numa favela e a outra nasce lá num palacete da vida, nasce lá porque é filha do governador não sei das quantas. Eu, católica, casei com 21 anos, mas antes disso eu já não conseguia mais engolir nada, porque eu perguntava, padre, eu vivia na igreja, isso. Ele respondia, é a vontade de Deus. Eu, particularmente, acabei dizendo, este Deus eu não quero mais. E é o que acontece com a humanidade. Ela fica o quê? Materialista. Ela fica adepta do nada. Viva agora. Carpe diem, não é isso que eles dizem? Né? Viva agora, viva tudo, porque depois não tem nada. E a humanidade parece que acreditou nisso, né? Nossa, a maioria acreditou. Porque o que a gente vê é alguém que pensa que está vivendo só aquele dia, que amanhã não vai existir, o dia de amanhã não vai amanhecer, não vai ter futuro, todo mundo é para hoje, é correndo, é competindo, passa por cima do outro, mata para tirar, mata para poder conseguir o que deseja. Por quê? Porque não sabe da reencarnação ou não acredita. Porque quando nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos vivenciar igualzinho, eu não vou fazer mais. Vocês vão? Os meus filhos, na época que eu comecei no espiritismo, eram pequenos. E depois adolescentes. Hoje em dia já são pais e avós, que meu mais velho já é avô. Então eles diziam assim, às vezes, muito enfesados em casa. Eu fico me tolhendo das coisas, eu fico me limitando, por quê? Eu vou fazer o que eu quero? Não. Aí vem aquela ideia que você passa na minha cabeça. Se você fizer, você vai levar. Aí eu não faço. Eu não me dou bem, não é assim que eles falam? Eu não me dou bem. Então, a reencarnação é justa, é perfeita. Aquela criança que já nasce doente é um espírito endividado. Um dia ele foi perfeito e vai voltar a ser. E quase sempre, quando ele retorna para o lado de lá, ele fica pouco tempo assim. Depois ele já retorna ao que ele é de verdade e é avisado que, conforme for, se precisar, ele volta a passar por aquilo novamente. Então, a reencarnação é a justiça perfeita de Deus. E se nós queremos uma justiça perfeita, esse Deus eu quero. Porque Ele faz as coisas que eu, se pudesse, faria. De ver as pessoas com saúde, perfeitas, alegres, comendo. Agora, todo o mal que está na Terra não é karma e não é somente resultado. Muita coisa é imprudência nossa, da nossa própria civilização, que não tem amor ao outro e que não se preocupa com os valores da vida. Porque a maioria de hoje em dia, eu não sei se eu vou estar criticando demais, mas hoje em dia o que vale é o selfie, né? Até o celular o tempo todo, né? Outro dia eu ganhei um livro de um indiano, que eu não vou dizer o nome porque eu não gostei dele, e quem me deu chegou assim, adorando, né? Ele é um guru da Índia famoso. Aí eu tentei ler o livro e não consigo. Porque é ele o tempo todo, é ele.
Um monte de fotos dele, ele ali no começo, ele em várias posições, em várias situações. Aí você começa, mas não consegue, né? Não vai. Eu falo, poxa vida, lidar com o meu ego já é tão complicado. Eu vou agora ficar adorando o ego dos outros? Não vou, né? Não tenho tempo. Nem paciência, me desculpe, não tenho. Essa coisa de alguém que gosta de viver somente para a aparência, para o corpo, para a beleza, né? Para ter. Será que ainda não descobriram aonde dá isso? Ser bonito é bom, todo mundo quer. E quando a gente tem recurso, não custa a gente se cuidar. É bom. É ruim ver uma pessoa maltratada, feia, jogada fora. Dá pena. Mas há o outro extremo, né, que a gente vê. Pessoas fazem sacrifícios assim terríveis para poder conseguir ser a capa da revista, né? Os valores, eles foram esquecidos. E aquilo que não vale para nada e não serve para nada, eles estão realmente em pauta, sendo vendido, comercializado, impingido. Vocês já repararam como hoje em dia usam crianças nas propagandas? Eu acho um absurdo. A criança é explorada o tempo todo, porque as propagandas que põem criança, eu olho, todo mundo olha, a gente adora aquela coisinha linda. E é aí que realmente é explorado. E não é só isso, né? A mulher perdeu muito do que ela deveria ser e ter, porque ela acreditou em certas coisas que o mundo passa para ela, e ela se atrapalhou, ela se desviou da verdade, da dignidade humana, da dignidade feminina. E nós estamos vendo um mundo que não valoriza nada do que é realmente bom e nada do que é um bem para nós. Porque não importa o mundo materialista se eu vou ser feliz ou não. Importa que eu seja mais uma pessoa a fazer aquilo que o sistema gosta, porque assim eu serei mais uma a acrescentar. E esse lado vai aumentando, vai crescendo e vai enriquecendo em todos os sentidos. E o lado do bem, do amor, da dignidade, vocês já pensaram quantos obsessores andam felizes na Terra? De ver essa inversão de valores que nós estamos vivendo? É grande, né? É muito grande essa inversão. É triste e perigosa, mas nós sabemos que é a única forma que existe de descobrir quem é quem. Cabe a cada um vigiar. As coisas vão me ser oferecidas. É o Evangelho de Jesus. O escândalo virá, mas ai daquele que for causa de escândalo. Então, outra frase que ele disse, que é um axioma divino e assim inigualável. Somente lobos caem em armadilha para lobos. Se eu não tiver dentro de mim aquela própria concupiscência, como dizem os espíritos, eu não vou ser atraída. Ou, se eu já estiver vigilante, eu vou ser, mas eu vou me conter. Eu vou vigiar, eu vou evitar. Porque eu já sei que não é certo, que não vai me levar a nada. Nós somos valiosos. A nossa matéria é tão fantástica que nem os cientistas que estudam a genética conhecem ainda. Existem coisas na raça humana que ninguém desvendou ainda. Só vai desvendar o dia que souber usar melhor. Com pouco que descobriram, já estão fazendo coisas erradas. A Joana de Ângeles diz que o homem ainda não aprendeu a ser homem e fica brincando de ser Deus. As consequências podem ser terríveis. A inteligência do homem não foi feita para isso. Então, quando ele age de determinadas maneiras e ele volta para lá e ele vem para cá com deficiência mental, não é a vontade de Deus. Não é. Foi a vontade dele. Foi ele que escolheu. É a justiça de Deus ali, concretizada, consumada e realizada. Porque isso não vai deixar ninguém com dúvida. Eu duvido que alguém não se pergunte:
Por que uma criança nasce doente, se ela ainda não viveu, né? Segundo a filosofia dos materialistas. Ué, ela não fez nada? Como é que ela pode nascer com problemas físicos, mentais, espirituais? Aí as chamadas anomalias médicas, que ninguém encontra razão para isso. Vai estudar o espiritismo, vai estudar a ciência espírita, que você vai saber. Graças a Deus temos muitos médicos espíritas, né? Graças aos céus. Cada vez mais, né? Graças a Deus. Porque o espiritismo tem lógica, ele fala a razão, a lógica, a verdade da vida, ao amor, ao bem, tudo que a gente quer, ser feliz. Então a reencarnação, o objetivo dela é exatamente esse. E as consequências, quando é bem vivida, são as melhores possíveis, porque nós aí aproveitamos maravilhosamente cada oportunidade. E é nossa obrigação agradecer a Deus e aproveitar cada vez melhor cada volta que nós temos. Cada vida, porque também não é fácil de conseguir voltar. É complicado, exige uma série de coisas que às vezes nós não estamos preparados e nem temos cacife, como a gente diz, para poder conseguir a oportunidade. Nós paramos aqui, nós tínhamos assim, um monte de coisa para falar, mas como eu falei para elas antes de começar, acho que foi para a Sueli e para ela, que o tempo que a gente tem, né, é resumido, porque se me deixar falar, sou igual a Ariano Suassuna. Nunca mais para. Eu adoro o Ariano, eu adorava. Continuo adorando, porque ele está do lado de lá, fazendo as festas dele lá no lugar do plano espiritual. Provavelmente um ótimo lugar, né? Pessoa digna, boa. Eu sempre fui fã dele a vida inteira. Li os livros dele e aconselho aos meus e a todo mundo que eu conheço. Ele era de uma inteligência, né, fantástica, de uma bondade. Então, nós fomos até aqui, nosso tempo é 0 minuto, e que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar a nossa oportunidade. E se vocês quiserem saber mais, é só estudar a doutrina espírita, porque vocês vão estudar exatamente sempre sobre a reencarnação, porque essa é a base da nossa doutrina, é a reencarnação, que é a justiça de Deus instalada em nós. Que Deus nos abençoe a todos e que abençoe a nossa terra e que nos proteja e auxilie nessa virada. Graças a Deus.